No meio de um México cheio de cidades barulhentas, estradas movimentadas e turistas indo de um lado para o outro, existe um lugar onde o tempo parece ter desistido de avançar. Nada de carros, nada de internet, nada de telas iluminando a noite. O som que domina as estradas não é de motores e tampouco buzinas, mas sim o de cascos de cavalo. As pessoas que vivem ali usam roupas que fariam sentido em fotografias do século XIX, e o idioma que eles falam não se parece em nada com o espanhol ao redor. Sabe quando você assiste uma série e o ator começa a falar umas palavras desconhecidas que a tradução é apenas língua antiga? Então é mais ou menos assim. À primeira vista, parece uma vila cenográfica perdida no meio do país. Só que não é teatro, não é museu, não é atração turística. É o cotidiano de uma das comunidades mais fechadas e intrigantes da América Latina. Um grupo que decidiu manter tradições antigas, evitar quase toda forma de tecnologia e organizar a vida como se o mundo moderno estivesse em outro planeta. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer os Menonitas do México, um dos enigmas sociais mais impressionantes. A gente costuma associar o México a mariachis, tacos e cactos, mas o norte do país guarda uma cena que poderia muito bem ter saído de uma fazenda no interior da Alemanha no século XIX. Homens de chapéu, mulheres de vestido longo, ninguém usando celular, internet ou nem mesmo eletricidade. Mas o mais curioso é que eles não falam espanhol. Conversam entre si em um dialeto do baixo alemão que parece ter congelado no tempo. Essas pessoas são conhecidas como menonitas, e a história delas é um verdadeiro carrossel de perseguições, fugas e tentativas de manter a própria fé longe da política e da guerra. E olha que tudo começou há mais de 500 anos, lá na Europa. Lá atrás, no início do século XVI, enquanto a reforma protestante estourava no continente, surgiu um grupo radical que acreditava que o batismo só fazia sentido se fosse feito em adultos, por escolha consciente. Isso irritou tanto católicos quanto protestantes. Resultado? Perseguição dos dois lados. Um tempo depois, um ex-padre chamado Menno Simons se junta à causa, organiza o movimento e dá nome ao grupo. Nasciam os Menonitas. Só que viver em paz nunca foi simples. Eles foram empurrados de país em país, tentando encontrar abrigo onde pudessem cultivar a terra, seguir sua fé e, principalmente, ficar longe de governos que exigissem serviço militar. Essa rejeição à violência, aliás, é um dos pontos centrais do grupo. Eles não pegam em armas, não prestam serviço militar e rejeitam qualquer forma de envolvimento com política. Ao longo dos séculos, isso os levou da Holanda para a Alemanha, da Alemanha para a Rússia e da Rússia para o Canadá. E foi justamente no Canadá que veio mais uma virada. Porque quando o governo canadense começou a pressionar os menonitas para que seus filhos frequentassem escolas públicas, aprendendo inglês e sendo integrados à sociedade, uma parte considerável deles decidiu que era hora de se mudar de novo. E aí entra o México nessa história. Quando decidiram deixar o Canadá, os menonitas não estavam atrás de aventura ou de novas terras férteis. Eles queriam manter o direito de educar seus filhos à própria maneira, longe das escolas públicas, das línguas estrangeiras e das exigências de integração impostas pelo governo. Era uma fuga cultural, não uma busca por expansão territorial, e foi exatamente nesse ponto que o México entrou na história. No começo da década de 1920, o presidente Álvaro Obregón viu naquela comunidade um potencial que interessava ao país. Agricultores habilidosos, organizados, disciplinados e dispostos a ocupar regiões rurais pouco exploradas no norte mexicano. Em troca, ofereceu algo que se tornaria raro dali em diante. Garantiu que os menonitas poderiam manter suas próprias escolas, ensinar apenas o que considerassem adequado, falar o dialeto deles sem interferência do Estado e viver de acordo com suas normas religiosas. Nenhum menino seria obrigado a servir no exército mexicano. Nenhuma família seria obrigada a adotar costumes externos.
Com essas garantias, cerca de 3.000 menonitas embarcaram em direção a Chihuahua no ano de 1922. Foi a primeira leva. Poucos anos depois, já eram mais de 10.000 espalhados entre Chihuahua e Durango, organizados em colônias com nomes trazidos da Europa e do Canadá. Décadas mais tarde, novas migrações internas levariam parte desses grupos para regiões mais isoladas de Campeche e Quintana Roo, onde a floresta substituía o clima seco do norte, mas a vida fechada permanecia a mesma. A adaptação não foi simples. O clima era diferente, o solo exigia técnicas novas e os vizinhos estranhavam aqueles colonos loiros falando um alemão arcaico no interior do México. Mesmo assim, em pouco tempo surgiram vilas inteiras desenhadas com precisão quase geométrica. Casas alinhadas, hortas cuidadas, oficinas, currais, celeiros e escolas que funcionavam dentro de um mesmo conjunto de regras, independente do que acontecia fora dali. E foi nesse exato ambiente que a identidade menonita no México começou a se consolidar, porque, uma vez instalados, eles não apenas cultivaram a terra, eles reconstruíram o próprio mundo. Quando as colônias finalmente ficaram de pé, a vida começou a seguir o ritmo que os próprios menonitas decidiram. E não importava se o México avançava ao redor com estradas, fábricas e sinal de celular. Dentro dessas vilas, o tempo corria de outro jeito. Devagar, silencioso e metódico. Impossível não sentir a diferença já na entrada. As estradas internas não foram feitas para carros. São caminhos de terra batida, estreitos, marcados pelo rastro das carroças puxadas por cavalos. A cena parece saída de um filme antigo. Homens de chapéu de palha, mulheres com vestidos longos até o tornozelo, crianças circulando sem pressa, sempre de olho no serviço que já começa cedo. Nada de celular, tela ou rede social. A vida gira em torno do trabalho manual, da disciplina e da fé. E por incrível que pareça, essa rotina funciona. Tudo é construído na lógica da simplicidade. Se algo quebra, conserta. Se algo faz falta, fabrica. A regra de ouro é evitar depender do mundo externo. De segunda a sábado, o trabalho ocupa a maior parte do dia. No domingo, ninguém mexe em nada. É dia de descanso, de culto, de reunião em família. Um ciclo que se repete há gerações. O campo é o coração de tudo. Cada família cuida de pedaços generosos de terra, em média bem maiores do que a média mexicana. Eles plantam milho, sorgo, alfafa e criam vacas leiteiras que abastecem a região inteira. O queijo menonita, por sinal, virou quase um patrimônio nacional. Dá para encontrar em mercados e feiras espalhados por vários estados. Em várias cidades, os caminhoneiros fazem fila só para levar as peças frescas produzidas ali, no meio das colônias. Mesmo com esse sucesso econômico, o dinheiro não dita o ritmo. Eles comercializam, negociam, fazem negócios, mas o lucro nunca pode interferir nos costumes. Quem cuida disso é um grupo de anciãos que define o que entra, o que sai e o que continua proibido. Por isso, algumas comunidades aceitam trator, mas rejeitam carro. Permitem luz elétrica, mas barram televisão. Celular pode ser usado em emergências, mas possuir um ainda é tabu. Cada colônia estabelece seus próprios limites. E o mais curioso é que esses limites mudam devagar, mas mudam. Em Chihuahua, por exemplo, algumas vilas mais jovens já mostram sinais discretos de abertura. Pequenos comércios, celulares escondidos, carros usados com moderação. Mas a ala mais conservadora segue firme com seus vestidos longos, cultos silenciosos e ferramentas que poderiam estar num museu. O namoro tem hora, lugar e etiqueta. Acontece às quintas e domingos, das 8 às 10 da noite, sempre na casa da moça. Os rapazes entregam presentes, mostram que são bons trabalhadores. Se o namoro vingar, vem o noivado. Se não, os presentes são devolvidos e vida que segue. O casamento é discreto, sem luxo, mas carregado de significado. A noiva veste preto, o noivo também. O pai da noiva banca a festa e o noivo recebe um dote, que pode incluir vacas,
utensílios e até um dinheiro para começar a vida. A partir dali, cada um sabe o seu papel. No caso, ele vai para o campo, ela cuida da casa. Parece um mundo à parte. E é mesmo. Mas engana-se quem pensa que essas colônias são frágeis. Na verdade, são surpreendentemente autossuficientes. Eles transformaram regiões secas do norte do México em plantações produtivas, oficinas, fabriquetas, lojas e uma rede de trocas internas que funciona com precisão. A presença deles ajudou a mudar a economia local. E isso não passou despercebido pelo governo mexicano. Foi justamente essa força produtiva que garantiu a eles certa autonomia. Mas o cenário começou a mudar recentemente. O México já não é mais o mesmo, e eles também não. Por muito tempo, os menonitas foram vistos com uma certa reverência no norte do México. Eles produziam, pagavam seus impostos, não se metiam em política e mantinham a ordem dentro dos próprios muros. Só que, com o passar dos anos, o que parecia um acordo silencioso começou a se desgastar. E tudo começou pela água. Chihuahua é um dos estados mais secos do México, e nos últimos anos a situação ficou crítica. Poços secaram, as chuvas rarearam e o governo passou a apertar a fiscalização sobre o uso de recursos naturais. Os menonitas, que tradicionalmente irrigam suas plantações com sistemas próprios, entraram na mira. Diversas colônias foram acusadas de perfurar poços ilegais ou de desviar água de áreas protegidas. Em algumas regiões, tratores foram apreendidos, plantações destruídas e houve até confronto com autoridades ambientais. Mas essa não foi a única tensão. O avanço do narcotráfico também colocou as colônias em alerta. Em áreas mais remotas, grupos armados começaram a pressionar agricultores, cobrando proteção ou tentando cooptar terrenos para usar como rotas de transporte. Em pelo menos 3 comunidades, famílias menonitas abandonaram as terras e buscaram refúgio em áreas mais centrais, com medo de represálias. E o que antes era impensável passou a acontecer com mais frequência. Jovens menonitas sendo atraídos pelo crime organizado. Para piorar, nem as divisões internas deram trégua. As colônias conservadoras viram uma onda de migração inversa, com famílias deixando o México em direção ao Canadá, alegando que o país tinha se tornado perigoso demais. Em 2022, cerca de 500 pessoas abandonaram suas casas e se mudaram para Manitoba e Alberta, onde foram recebidas por comunidades irmãs. Essas histórias chamaram a atenção da imprensa internacional. Uma matéria do jornal National Post chamou de fuga ao contrário. Descendentes de alemães que haviam saído do Canadá no século XX, agora fazendo o caminho de volta. O sul do México, por outro lado, viu um fenômeno diferente. Enquanto uns fugiam da seca e da violência, outros grupos menonitas passaram a se instalar em estados como Campeche, Quintana Roo e Yucatán. Nessas novas colônias, o desafio era outro: o desmatamento. Ambientalistas denunciaram que os recém-chegados estavam abrindo áreas inteiras de mata nativa para plantar soja e milho, gerando atritos com comunidades indígenas e ONGs locais. A repercussão foi tão negativa que, em 2023, algumas dessas colônias foram multadas e obrigadas a recuar parte da expansão. Ou seja, a ideia de uma vida isolada e sem interferência externa já não se sustenta como antes. Os menonitas continuam sendo um povo fechado, disciplinado e produtivo, mas o mundo ao redor mudou. E agora, eles precisam lidar com problemas que não se resolvem só com trabalho duro ou decisões dos anciãos. A água virou disputa política, a terra motivo de conflito ambiental, a segurança uma preocupação diária. Mas esses não são os únicos problemas. Toda essa história de viver à parte do mundo, decidir o que entra e o que fica de fora, funciona bem quando a gente fala de roupa, de transporte, de tecnologia. Só que tem uma área em que esse afastamento deixa de ser escolha de estilo de vida e vira risco real para a comunidade, que é a saúde.
Nas colônias mais fechadas, o contato com o sistema público é mínimo. Muitos menonitas não falam espanhol com fluência, principalmente as mulheres e as crianças, que crescem usando quase só o Plautditch dentro de casa. Quando alguém adoece, a primeira reação é tentar resolver ali mesmo, com remédios caseiros ou orientações internas. Procurar um posto de saúde, explicar sintomas em outra língua, confiar em um médico de fora, tudo isso vira barreira. Resultado: muita gente só chega a um hospital quando o problema já está avançado. Em 2025, isso ficou escancarado com o surto de sarampo que atingiu o México e teve um dos epicentros justamente na comunidade menonita de Cuauhtémoc, em Chihuahua. O vírus chegou depois de viagens a comunidades irmãs nos Estados Unidos e encontrou um cenário perfeito: baixa cobertura vacinal, desconfiança de autoridades e pouca circulação de informação confiável. Em questão de semanas, o número de casos explodiu, com centenas de infectados e pelo menos uma morte confirmada de um homem menonita na casa dos 30 anos, que já tinha outros problemas de saúde. As equipes de saúde mexicanas passaram a entrar nas colônias com carros simples, caixas térmicas e intérpretes, batendo de porta em porta para tentar convencer as famílias a se vacinar. Alguns aceitaram, outros recusaram. Teve menonita que abriu a porta, ouviu a explicação inteira e fechou com educação. Teve gente que simplesmente não atendeu. Esse esforço revelou uma coisa que quase nunca aparece nas fotos de turista: a autossuficiência que protege também isola. E quando o assunto é vacina, saneamento e doença contagiosa, isso pode custar vidas. O acesso a outros serviços básicos segue a mesma lógica. Em muitas colônias, o parto ainda é acompanhado dentro da comunidade, e só casos graves chegam a hospitais. Saneamento e água tratada dependem de poços, fossas e sistemas montados pelos próprios moradores. Em um país onde milhões de pessoas ainda vivem sem saneamento adequado nas áreas rurais, comunidades isoladas como essas ficam mais expostas a infecções intestinais, surtos localizados e problemas que raramente entram em estatística oficial, mas aparecem no dia a dia de quem vive ali. E como se não bastassem os riscos naturais, ainda tem o peso da imagem quando algum escândalo estoura. Em 2013, uma investigação nos Estados Unidos revelou um esquema em que membros da comunidade menonita no norte do México ajudavam um cartel a enviar toneladas de erva escondidas em tanques de combustível e em equipamentos agrícolas. O caso ganhou manchete no mundo inteiro e virou prato cheio para estereótipo, como se todos ali estivessem envolvidos. No fim, por trás das paisagens, das carroças e dos vestidos longos, os menonitas do México enfrentam problemas muito parecidos com os de qualquer outra população rural pobre: acesso limitado a serviços, vulnerabilidade a doenças e exposição a um ambiente violento e desigual. A diferença é que, no caso deles, tudo isso acontece longe dos holofotes, em alemão antigo, entre campos de milho e hortas impecavelmente alinhadas. E é justamente essa combinação de fé rígida, trabalho intenso e isolamento que torna essa história tão curiosa quanto contraditória. E aí, você já conhecia? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.